Eu já vim esse mundo em desvantagem. Nasci com glaucoma congênito, com 30% de visão apenas, onde procuramos o médico, e o médico disse que esses 30% de visão, no decorrer do tempo, eu poderia perder. O glaucoma congênito é a pressão nos olhos, onde com o tempo essa pressão aumentou e eu perdi um lado dos olhos. Aí, o outro lado dos olhos, a pressão aumentou também, e do lado que eu enxergava, foi perdendo. Aí, se não bastasse essa parte das vistas, um desvio na coluna. Esse desvio na coluna foi diagnosticado pelos médicos de ser escoliose. Por conta dessa escoliose, muitas dores que me atrapalhavam de fazer muitas coisas. Aquilo que já era difícil, ficou mais difícil ainda. Eu era uma pessoa que eu não demonstrava que era triste. Mas em casa tinha um bar onde eu passava a noite, né, botando música para o pessoal, mas bebendo, porque para tirar aquele vazio que existia dentro de mim. Quando nós viemos do interior para a capital, a gente foi morar de favor na casa de uma tia. E depois de um tempo, meu pai se estabilizou, conseguiu comprar um terreno e preparou uma casa para nós morar. Mas aí tinha um conflito familiar muito grande do meu pai com a minha mãe. Eu me recordo de uma situação que meu pai traiu a minha mãe dentro da nossa própria casa, com a minha mãe em casa. Quando foi um domingo à tarde, eu estava triste, pensativo, por conta que a minha mãe, ela perdeu sete filhos, né? Existia uma maldição na família que a criança nascia, depois de um tempo adoecia e morria. E um domingo à tarde, ligando a televisão, o pastor estava falando, você que está sofrendo, você que a tua família está em aflição, e falou o que eu estava passando, né? Fez um convite, eu não tinha como eu ir por conta da situação da vista, da visão. Convidei a minha tia foi comigo. Quando cheguei na igreja, eu lembro que foi um domingo à tarde, eu já senti uma diferença. Aquele peso, aquela tristeza, aquela amargura que estava no meu peito, já saiu. Eu já cheguei em casa alegre, feliz. Não demorou muito, meu pai chegou. Já diferente, já tranquilo, sem estar brigando. Eu já percebi que já estava mudando a situação. Aí eu vi que eu teria que voltar naquele lugar, porque o primeiro dia que eu fui, a mudança já começou. Se eu continuasse, com certeza eu iria conseguir mudar toda a situação da minha casa. E eu lembro que uma palavra que o homem de Deus na época falou para mim, falava para a gente: você quer o Espírito Santo? Então evangelize. Fale de Jesus. E eu comecei a evangelizar. Eu falei para Deus, falei para o Espírito Santo que eu queria deixar tudo para trás, os complexos, os bullying. Eu queria deixar tudo para trás e, daquele momento, eu queria uma nova vida. Com o Espírito Santo dentro de mim, eu queria ser uma nova criatura. Aí, naquele momento que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, a minha vida foi transformada. Aquele coração que era triste, aquele coração que era angustiado, a alegria, a felicidade, a paz fazia parte.
faz parte da minha vida. E eu me dediquei, me entreguei a ele de corpo, alma e espírito mesmo. E no decorrer do tempo foi levantado o obreiro, né? Carregar dentro de mim a vontade também de ser feliz sentimentalmente. E por várias vezes tinha comentário entre os meus amigos. O Joelson vai casar não, vai ficar solteiro. Mas eu nunca deixei isso entrar dentro de mim. Eu comecei a fazer a terapia do amor porque queria me preparar para minha futura namorada, esposa, que viria. E nessa época veio a fogueira santa. E eu lembro que eu fiz uma oração para Deus, que eu falei assim para Deus: meu Deus, eu não sei no Pará, no Brasil ou no mundo, mas eu sei que em algum lugar eu não consigo, eu me recuso em acreditar que o Senhor olha para a terra e não consegue achar uma mulher de Deus que venha ser para mim. Eu desci daquele altar com uma certeza que iria acontecer, que eu não sabia o dia, não sabia a hora, que iria acontecer, mas eu estou com uma paz, uma certeza tão grande dentro de mim que me tranquilizou muito. E um dia eu precisava fazer uma ligação local, fiz essa ligação local e quando atenderam o telefone não foi o lugar onde eu estava ligando. Caiu em outro estado. E a pessoa disse: não, senhor, não é aqui não. Você ligou errado. Então me identifiquei, não, meu nome. E você é de onde? Falei de onde eu era, né? De Pernambuco, o senhor ligou errado. De onde o senhor está falando? Ah, eu falo daqui do Pará. Eu, do Pará? No dia seguinte ele foi e me ligou. Novamente. Foi quando eu comecei a perguntar mais da vida dele. Ele perguntava da minha, né? Foi quando eu descobri, né, uma coincidência, que não era coincidência, que a gente era da mesma fé. Então, olha só, eu comecei a pensar que o próprio Deus que fez a gente, essas ligações se cruzarem e a gente se conhecer. Eu falei logo para ela da situação, da dificuldade de visão que eu tenho, né? Falei tudo para ela, não escondi nada dela. Ele foi muito sincero comigo. Ele não me escondeu nada, porque ele poderia. Ah, eu sou assim, assado como a gente vê. Mas não, foi quando, conversando, né, decidimos nos conhecer. Então eu decidi vir para o Pará. E quando eu cheguei aqui, quem estava na rodoviária me esperando? Joelson. Ele estava lá, mas foi quando a gente se conheceu. Foi quando eu vi Joelson pela primeira vez. Ele foi me buscar. Já estava me esperando, né? Cheguei na casa da mãe dele. Fui apresentada para toda a família dele, né? E isso foi no mês de outubro. Em dezembro a gente casou. Aquelas pessoas que diziam que eu não iria casar, estavam lá assistindo o nosso casamento. E de lá para cá, né, estamos juntos há 15 anos, casados, felizes, completos. O que eu enxergo nele? É a beleza interior. Ele me trata bem, é um esposo amoroso. Amoroso que a gente conversa, né, e eu falo assim, talvez eu não tivesse esse carinho que eu recebo dele, esse cuidado, essa preocupação que ele se preocupa comigo. Eu não tivesse de um que fosse perfeito, né? Se fosse um esposo perfeito fisicamente, talvez eu não tivesse isso. Ele é o seu lindão. É o meu lindão, é o meu amor. O altar, para mim, é o coração do próprio Deus. Se não tivesse o altar de Deus, eu não teria essa felicidade que eu tenho hoje. A explicação é essa. É o altar. O espírito do amor que vem do altar, que nos uniu. Quando a gente deposita toda a nossa confiança, toda a nossa fé no altar, a gente é retribuído mais do que, além do que aquilo que a gente estava esperando. Porque o altar é tudo.